Boa tarde, irmãos. Hoje eu quero contar para vocês um testemunho, uma experiência minha de um milagre que eu vivi com Jesus. Contar testemunhos, irmãos, é muito bom, tanto para glorificar o nome do Senhor, quanto para edificar a fé do outro, né? Sempre que nós damos testemunho daquilo que Deus, que Jesus tem feito pela nossa vida, a gente ajuda a edificar a fé do outro, o outro cresce na sua fé, isso ajuda a pessoa na caminhada dela como cristã. E também nos ajuda também a ganhar novas almas, novas pessoas para o reino de Cristo. No livro de Marcos, no capítulo 5, se depois vocês puderem, vocês meditam lá, vai falar do endemoniado de Gadareno, um homem que há muitos anos estava sendo afligido por uma possessão demoníaca. E então Jesus, ali passando na região onde ele se encontrava, viu que aquele homem estava há muitos anos sendo afligido por demônios. E já tinham feito de tudo com ele, já tinham aprisionado ele em grilhões, colocado cordas, correntes, porque ninguém conseguia libertar aquele homem daquela situação. Mas no dia que Jesus chegou no cenário dele, na situação dele, aquele homem, ele foi liberto daquela possessão demoníaca. E ali a Bíblia fala que Jesus deu ordem àqueles demônios. Eu vou ler aqui, inclusive, o versículo em que Jesus fala: e clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Então veja, ali Jesus começou a travar um diálogo com aqueles espíritos que estavam ali naquele homem. E aí Jesus pergunta: quem és tu? E eles respondem: somos uma legião, porque somos muitos. E rogava-lhe muito os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 e afogaram-se no mar. Então veja, irmãos, olha que milagre tremendo que Jesus fez. E olha o quanto aquele homem estava sofrendo, padecendo com aquela possessão demoníaca. A Bíblia diz que eram mais de 2.000 demônios que estavam naquele homem. Era uma legião enorme, tremenda. Se um demônio já faz estrago na vida de um ser humano, imagine uma legião de 2.000 demônios. Então você pode imaginar a aflição, o tormento que não deveria ser a vida daquele homem. Mas aquele dia Jesus chegou no cenário dele e ele foi liberto. E aí eu quero destacar desse capítulo de Marcos, capítulo 5, o versículo 19, que é a base aqui do testemunho que eu quero deixar para vocês. O que diz esse versículo 19? Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes com grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Aqui, aquele homem que Jesus tinha acabado de libertar, ele queria entrar no barco onde estava Jesus e os discípulos. Então Jesus não permitiu. Jesus disse para ele: olha, vai para a tua casa, para os teus, né, para as pessoas que você conhece, e anuncia para eles com grandes coisas o Senhor te fez e como ele teve misericórdia de ti. Então aqui, irmãos, está a base, né? Está o fundamento do porquê nós temos que dar testemunho, do porquê nós temos que anunciar as boas novas, as coisas boas que o Senhor fez por nós.
Foi o próprio Jesus que ali disse para aquele homem, para que ele fosse e desse o testemunho dele para as pessoas. Então eu vim aqui dizer para você que uma certa vez eu estava muito mal, sofrendo com terríveis dores de cabeça, sofrendo com vários tipos de tontura, tive um mal-estar assim terrível. Então eu agendei um médico e fiz uma consulta. Passei com um otorrinolaringologista e depois eu passei com neuro. E eles me diagnosticaram com labirintite. Até então, irmãos, eu não sabia o que era labirintite, eu nunca tinha tido aquelas coisas. E aí eles me receitaram um medicamento, né? E assim, não vou dizer o nome do medicamento aqui para não induzir pessoas a se automedicarem. E aí eu comecei a fazer uso daquele medicamento. Só que eu não estava melhorando, pelo contrário, eu estava piorando. Irmãos, eu tinha crises de labirintite terríveis. Parecia que o mundo estava girando, como se eu tivesse, minha cabeça estivesse dentro do liquidificador. E vinha aquela crise e o meu ouvido direito, ele começava a doer e começava um barulho no meu ouvido, parecendo uma ventoinha. Era uma coisa horrível, horrível, horrível. E aí os meus olhos, eles começavam a querer fechar e parecia que eu ia cair. Eu nunca cheguei a desmaiar, mas eu ficava assim, numa situação como se fosse de um transe, sabe? E eu estava piorando. E aí, certa noite, eu tive um sonho. E eu acordei assim, desesperada, porque no sonho, o inimigo veio tentando me matar. Ele colocava a mão na minha garganta e me apertava. E eu tentava acordar e eu não conseguia. E de repente, ele colocou as duas mãos assim na minha cabeça, bem assim, próximo dos meus ouvidos, e começou a apertar, apertar, apertar a minha cabeça. E aí eu ouvi aqui bem assim no meu ouvido direito o ranger de dentes do inimigo. Foi um ranger assim muito, mas muito claro para mim, que fazia assim, alguma coisa mais ou menos parecida com isso. E aí eu acordei, era de madrugada, e eu fui orar. E quando eu orei, o Senhor testificou dentro do meu coração que aquela labirintite, tudo aquilo que eu estava sentindo, não era uma enfermidade normal, era um ataque espiritual. E então eu parei de tomar aquela medicação, porque eu me convenci ali que não era uma enfermidade comum, né? Primeiramente, antes de eu terminar, eu quero só fazer um adendo aqui, dizer o seguinte, irmão: sempre que você se sentir mal, sentir alguma coisa estranha, primeira coisa que você tem que fazer é procurar um médico. Procurou um médico, ele te medicou, passa a tomar a medicação. E aí você vai acompanhando, você vai vendo. Se você perceber, se você sentir que o que você está tendo não é uma enfermidade normal, mas sim um ataque espiritual, aí sim você vai tomar um outro caminho, vai buscar uma outra solução. Então, dito isto, eu parei de tomar aquele medicamento. Primeiro que ele não estava fazendo efeito nenhum, eu só estava piorando. E aí eu falei, bom, eu vou fazer uma campanha de oração no monte. E aqui na minha cidade tem um monte, chama Monte Cocaia. E aí eu comecei uma campanha no monte de 21 dias. Irmãos, e eu ia dirigindo, porque ele é longe, não é perto da minha casa. E às vezes, quando eu tava no caminho indo, me dava a crise de labirintite. Era incrível, mas... E aí eu falava, Senhor, a direção desse carro tá nas tuas mãos. O Senhor me ajude, eu estou nessa campanha, o Senhor me leve e me traga em segurança. Ali, irmãos, eu ia confiando não em mim, mas em Deus. E foi tremendo, irmãos, porque durante as 2 primeiras semanas do meu propósito, eu sofri muito ataque espiritual, muito.
E assim, a minha labirintite, ela piorou terrivelmente. Muito, 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 muito. A ponto de que durante o dia eram várias, inúmeras crises. Que assim, tinha horas que eu não conseguia trabalhar. Eu tinha que parar. E muitas vezes eu me deitava, eu ficava só deitada, porque eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia dirigir, eu não conseguia fazer nada na minha vida. Tava assim uma situação assim insuportável. Foi uma labirintite assim terrível. Eu que nunca tinha tido labirintite na minha vida, eu acho que eu tive assim, das piores crises, era terrível o que me acontecia. E aí, quando entrei para a terceira semana, que era a última semana do meu propósito, eu comecei a melhorar. Do nada, um dia eu acordei, assim, muito bem disposta, cheia de energia, já não sentia mais as tonturas, já não estava tendo mais as crises, meu ouvido já não doía mais, eu não sentia mais aquela ventoinha no meu ouvido. E aí vinha algumas crisezinhas, mas era uma coisa muito leve, muito sutil. Até que chegou o último dia de eu finalizar a campanha, de eu entregar a minha campanha, e aí eu subi no monte, né? E eu ali fiz o meu propósito, cumpri e falei pro Senhor, Senhor, eu tô te entregando hoje a minha campanha. Eu creio na minha cura, eu sei que eu já estou curada. E eu confio em ti. E ali, irmãos, no dia seguinte, eu acordei uma outra pessoa. Nunca mais. Fez um ano em novembro do ano passado, de 2023, que eu fiz essa campanha. De lá pra cá, eu nunca mais tive crise de labirintite. Eu nunca mais precisei tomar medicação. Eu nunca mais senti nenhum tipo de mal-estar no meu ouvido ou na minha cabeça. Eu tenho sofrido outros tipos de ataques espirituais, mas essa questão que estava assim me impedindo de viver, de fazer as minhas coisas na minha vida, que foi essa labirintite, ela nunca mais aconteceu na minha vida. E aí, um tempo depois, o Senhor usou uma pessoa num culto que eu fui, e essa pessoa, ela não me conhecia, ela não sabia do meu problema, nada, e ela falou assim, olha, Deus te deu uma cura, você fez um propósito, o Senhor recebeu, Ele te curou, porque você teve muita fé, e Ele diz para você contar, dar o testemunho do que Ele fez e do que Ele tem feito na sua vida. E aí, irmãos, por isso que eu tô aqui hoje com vocês, para falar que nós temos um Deus que pode todas as coisas. Abra o seu coração para Ele, confie nele e acredite no seu milagre. Que assim como Ele chegou para o homem de Gadareno, assim como Ele chegou na minha vida, o milagre que você tanto deseja, que você tanto espera, também vai chegar na sua vida. Creia. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, e eu espero que esse testemunho possa edificar você na sua fé, porque ele é um testemunho verdadeiro. E eu só estou aqui mesmo para contar ele, porque o nome do Senhor precisa ser glorificado. E eu creio muito, muito, muito em Deus. E eu espero que você possa alcançar também o seu milagre, tá bom? Amém. Que Deus abençoe vocês.